Não tem problema nenhum. Não, adiar não tem problema nenhum, mas vai acontecer essa prova. Gente, vamos acabar, não. Vocês querem fazer render o negócio? Eu já assinei, vou passar pra lá. Cancelar eu concordo. Cancelar sem chance. E se vocês continuarem falando isso, vão perdendo o tempo da aula e a matéria não sai. Adiar sem problema. É um abraço. Por nada, Mas tem horas que eu me explicar. Isso, mas tem horas que eu encarno essa violência. Então, vamos. Então hoje a gente vai falar de dois teoremas importantes sobre continuidade, né? Assim, e eu acho que também parte das coisas que eu sempre critico no ensino de análise, na educação superior, no ensino das disciplinas ditas de matemática universitária, é dar o mesmo grau de destaque para um monte de coisa, assim. Tipo, não discutindo quais são os resultados mais centrais, quais são os resultados mais técnicos, mais, digamos assim, periféricos, né? Então, por exemplo, várias coisas que nós não demonstramos aqui explicitamente, que as demonstrações não são difíceis, que estão no livro, são coisas, por exemplo, que a soma de funções contínuas é uma função contínua, certo? Que são aplicações de definição e que são coisas assim, mas não que não sejam importantes, mas são mais técnicas de composição da teoria, certo? Então o que eu quero demonstrar aqui e dar destaque são os teoremas mais importantes. No caso de funções contínuas, a gente tem dois teoremas mais importantes que eu acho fundamentais serem discutidos com mais detalhamento, que são o chamado teorema do valor intermediário e o chamado teorema de Weierstrass, né? Que diz que uma função contínua definida num conjunto limitado e fechado tem um máximo e um mínimo. Tá legal? Certo? A gente vai falar desses dois teoremas hoje e acabou a matéria. Tranquilo? A matéria da prova, né? Aí, depois, no final, eu vou retomar essa discussão, que esses teoremas, quando a gente discutiu aqui topologia, eu procurei falar o tempo todo do contexto mais particular de R, né, a topologia da reta, e topologia num contexto mais abstrato, mais amplo. Tranquilo? Certo? E, como eu falei, a gente pode entender a topologia como uma parte da análise, quer dizer, não é uma parte da análise, é outra área, digamos. Parte da matemática cuja ideia básica é a ideia de proximidade. Como, né, falei isso várias vezes. E função contínua tem um papel importante quando a gente fala de topologia, porque a função contínua é aquela que não rasga, como também já falei, né? Então, no contexto mais amplo, esses dois teoremas sobre os quais nós vamos falar hoje, teorema do valor intermediário e teorema de Weierstrass, eles podem ser entendidos como casos particulares de propriedades topológicas mais amplas, que são as coisas que se preservam topologicamente, as propriedades invariantes topologicamente. O que quer dizer isso? O teorema do valor intermediário, estão lembrados do que é esse teorema? O teorema do valor intermediário, ele diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua num intervalo de A até B, beleza? Certo? E eu pego qualquer valor intermediário entre o f de A, vou fazer um desenho mais bonito, já. Eu pego qualquer valor intermediário entre f de A e f de B, então existe um ponto C cuja imagem é aquele valor que eu peguei, tá certo? Beleza? Em outras palavras, esse teorema diz
Porque a imagem desse intervalo aqui é um intervalo também, concorda? Beleza? Certo? E, então, desse teorema decorre que uma função contínua leva intervalos em intervalos. Ok? Certo? Beleza? Ela não pode ter uma função contínua definida num domínio que seja um intervalo e a imagem ser uma coisa que separa, que está em dois pedaços. Tá beleza? Isso é um caso particular, como eu falei, de uma propriedade mais ampla, que é a preservação da conexividade. Né? Os intervalos, no caso da reta, são um caso particular daquilo que a gente chama de conjunto conexo. O que é conjunto conexo? É conjunto que só tem um pedaço. Beleza? Certo? Na reta, os conjuntos conexos são muito simples, porque os conjuntos conexos são só os intervalos. Mas no R2, por exemplo, os conjuntos conexos podem ser mais complicados. Beleza? Certo? Eu posso ter uma coisa assim, ó, no R2, com um buraco no meio. Isso aqui é um conjunto conexo. Tá beleza? Tá certo? Tranquilo? Tá? Uma ideia intuitiva de um conjunto conexo é que eu posso ir de qualquer ponto dele a qualquer outro ponto dele por meio de um caminho contínuo sem sair do conjunto. Ou seja, ele tem um pedaço só. Certo? Beleza? Isso é a ideia de conjunto conexo. Esse buraco no meio não atrapalha o fato de ser conexo, porque eu posso contornar esse buraco. Tá legal? Certo? Então, uma propriedade geral de continuidade é essa preservação da conexividade. A conexividade é, então, aquilo que a gente chama de um invariante topológico. É uma coisa que se preserva topologicamente. Certo? Então, existe um teorema mais geral que fala uma função contínua leva um conjunto conexo no conjunto conexo. Isso é a generalização desse. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, se a gente tiver uma função contínua que a gente pode definir, como a gente já falou hoje, num espaço topológico qualquer, ela vai levar conjuntos conexos e conjuntos conexos. Na reta, isso fica muito mais simples, porque os únicos conjuntos conexos são os intervalos, não existe outro tipo de conjunto conexo. Então, na reta, isso se traduz como caso particular que uma função contínua leva intervalos em intervalos, que é uma consequência do teorema do valor intermediário. Tá beleza? Certo? E o outro que a gente vai ver é que uma função contínua leva compactos e compactos. Na reta, um conjunto compacto é um conjunto limitado e fechado. Certo? Né? Então, outro invariante topológico é a compacidade. Uma função contínua leva compacto com compacto. Certo? Beleza? Então, vamos ver o que dá para falar disso hoje. Vamos trazer primeiro a demonstração. Vou apagar esse desenho aqui para ver o melhor. Então, vou fazer as demonstrações. Espero que dê tempo. Depois eu comento mais isso que eu falei agora, tá?
Beleza? Então, esse é o enunciado do teorema do valor intermediário. Tranquilo? Tá? Então, eu tenho uma função contínua definida no intervalo limitado e fechado. Tá beleza? Certo? E eu estou pegando aqui, o importante é pegar f de A diferente de f de B. Né? Então, na verdade, eu estou colocando f de A menor do que f de B, mas tanto faz. Né? Se ele fosse maior e importante, aquele seria certo, mesmo seria eu botar diferente aqui. Tá? Vou botar. Hã? Porque o outro tem duas possibilidades. Ou f de A é maior ou é menor do que f de B. Se o gráfico vai ficar assim ou assim. Mas a demonstração é a mesma, né? Beleza? Certo? Então aqui, acrescentar entre parênteses, digamos f de A menor que f de B, entre parênteses. Tá legal? Beleza? Porque isso só para ficar certinho. Aí eu pego um valor K que está entre as duas imagens nesse ponto. E o teorema diz que esse valor é a imagem de alguém. Tá certo? Não. Tem somente C. Seria o quê? Se existe, mas qual seria? Hã? Tem que mostrar isso. Todo mundo da imagem tem domínio, todo mundo tem imagem. Não, porque todo mundo domínio tem uma imagem, só faz a definição de função, né? Entendeu? Mas não é que todo mundo na imagem tem domínio. Todo mundo no intervalo pertence à imagem. Entendeu? Todo mundo tem imagem, todo mundo tem a definição de imagem. Entendeu? E tem que mostrar que todo mundo que está nesse intervalo entre f de A e f de B pertence à imagem. É isso que tem que mostrar. O desenho desse teorema é assim. Mas isso não garante que é a imagem toda. Pode ser uma parte da imagem. Sim, pode ser, com certeza. Pode ser exatamente. Pode ser uma parte da imagem. Então, o desenho correspondente a esse teorema é esse. Eu vou pegar aqui de A a B. Eu vou pegar f de A. Vou fazer primeiro o desenho mais careta. F de A até f de B, tá certo? Beleza? Aí eu tenho a função contínua que vai ligar esses dois pontos. Tranquilo? Certo? Aí o que o Lauro está dizendo aqui, esse teorema que eu vou demonstrar, o que esse teorema diz, é que qualquer valor K entre f de A e f de B, certo? É contra a imagem de alguém. Beleza? Tá certo? Para todo valor K, tem um valor C, tal que f de C é igual a K, tá certo? É isso que esse teorema diz. Tranquilo? Em outras palavras, o que esse teorema está dizendo é que todo elemento entre f de A e f de B, todo elemento pertencente no intervalo de f de A e f de B, que aparece aqui no contradomínio, pertence à imagem. Tá legal? Ou seja, que esse intervalo aqui está contido na imagem. Beleza? Porque todo elemento aqui pertence à imagem. Tranquilo? Certo? Agora, o que o Lauro perguntou? Será que eu vou demonstrar que ele é igual à imagem? Por quê? Em que situação ele pode não ser igual à imagem? Só não contínua na reta toda, né? Não, mas aí as hipóteses, sem manter as hipóteses. Se for tipo uma parábola. Isso, se for uma parada assim, ó. Entendeu? Certo? Ó, esse desenho aqui, esse gráfico, ele satisfaz aquelas hipóteses, concorda? Essa função, quais são? Tem duas hipóteses importantes. Que a função está definida num intervalo limitado e fechado, tranquilo? Certo? Beleza? E que a função é contínua. Essas duas hipóteses são importantes, eu vou falar da importância delas daqui a pouco. Mas por enquanto, todos concordam que essa função satisfaz essas duas hipóteses? Hã? Como assim menor ou igual? Se
corrigir a carta funcionária, só que F de A menor ou igual a K menor ou igual a F. Mas o que tem? É porque ali tem um C que o K pode ser igual a F. Não, porque Não entendi. o K não pode ser nenhuma das duas Fs, porque ele não. A gente pegou também o intervalo aberto AB lá embaixo. Não, mas por exemplo, o F de B ali, ele tem 3 valores, um no B e tem os outros, o C1 e o C2 que também é igual a F de B. E ali não prevê que o K possa ser igual a F de B. Não, mas eu poderia botar o K igual ao F de B, só que isso não seria... O quente do teorema está no valor do meio. Porque que o F de B pertence à imagem é óbvio, porque ele é F de B. Entendeu? O que o teorema diz de não óbvio, digamos assim, é que todo mundo que está no meio também pertence à imagem. Não, mas é porque naquele jeito que está escrito ali, ele tem que ser igual ao óbvio. Não. Só pode passar para F de B. Por que não? Porque senão vai existir um K que é igual a F de B. Mas não está dizendo que não pode existir isso nesse teorema. Está dizendo que o K tem que ser menor que o F de B. Não, está dizendo que para todo K, não está dizendo que o K tem que ser menor que o F de B. Está dizendo que para todo K menor do que F de B e maior do que F de A, existe um C. Não tem nada dizendo exatamente essa que é a questão. Beleza? Certo? Ele está garantindo o intervalo do tempo. Não, ele está garantido para esse intervalo ser aberto. Esse pedaço Isso. da imagem. Então, é isso que eu estou dizendo. O que ele está dizendo é que o intervalo aberto está contido na imagem. Ele não diz que a função tem que ser menor, em momento algum. Tá? Não tem nada de monotonicidade nele. Olha só, o que ele diz é que esse intervalo aberto, F de A a F de B, está contido na imagem. Se o intervalo aberto está contido na imagem, o intervalo fechado também está contido na imagem, porque certamente F de A e F de B pertencem à imagem por definição, por construção, porque eles são F de A e F de B. O que o teorema diz de quente, de relevante, é que quem está entre F de A e F de B estritamente também pertence à imagem. Entendeu? Certo? Então o que ele diz é que esse intervalo F de A até F de B está contido na imagem da função. Certo? É isso que o teorema, em outras palavras, o teorema diz isso. Tá beleza? Certo? Por quê? Porque ele diz que todo elemento, ele diz que se K pertence a esse intervalo de F de A a F de B, então K pertence à imagem. Tá certo? Eu sempre achei que ele falava da imagem dele. Na minha mente. Não, então é isso que eu estou perguntando. Ele fala da imagem inteira. Nesse desenho que eu fiz aqui, ó. Nesse exemplo aí, vou até tirar nesse exemplo aí, ele fala da imagem inteira. Nesse caso particular aqui, eu tenho que o intervalo, na verdade fechado, né? De F de A até F de B é igual à imagem. Ok? Nesse intervalo, nesse exemplo que eu desenhei aqui. Então o que eu estou perguntando é que o teorema garante que sempre vai valer essa igualdade? Sempre, eu quero dizer sempre. Com qualquer caso que se enquadre nessas hipóteses. Então, sim ou não? Hã? Não, por causa do desenho que eu fiz antes. Então, por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, uma coisa assim, beleza? Quem é a imagem desse intervalo AB? Quem é a imagem? F de A até o máximo da F de A até o máximo da função. Então, nesse exemplo aqui, isso aqui já é diferente. Entendeu? Nesse exemplo aqui, eu já tenho essa situação. É contido, mas diferente. Beleza? Certo? Alguma dúvida? Ficou claro isso? Pedro, já ficou claro para mim
as implicações disso está acontecendo. Entendi que passou, mas não consigo relacionar com o teorema. Assim, não. Relacionar com o teorema como? Não, entendi que passou do F De B. aplicado ali no intervalo. Passou do F de B. Agora, tem alguma relação com o teorema? Por quê? Por causa do valor do K. Não, a relação com o teorema é que isso é um caso do teorema. No sentido de que esse desenho aí satisfaz as hipóteses do teorema. Então, o teorema se aplica a esse caso. Ah, tá. Então tá tudo certinho. Tá? Tudo certinho. Então, esse exemplo vai ilustrar, certo, que o teorema não diz que a imagem tem que estar restrita àqueles valores de K. Esse exemplo diz que o teorema não garante isso. O teorema garante que todos aqueles valores de K pertencem à imagem. Mas pode haver outros valores diferentes daquele que também pertencem à imagem. Tá legal? Então o que o teorema diz é isso aqui. E nada além disso. Ficou claro? Certo? Inclusive pode ter para baixo também, né? Pode ter uma coisa assim. Certo? Beleza? Repare que esse gráfico aqui continua valendo isso. Qualquer valor de K aqui pertence à imagem, mas a imagem tem um pedaço para cá e tem outros pedaços também. Certo? Ou não? Sim? Agora, cuidado com isso aqui. Repara só. Tem que ter cuidado com o seguinte. O teorema afirma que isso aqui acontece para K estritamente entre A e B. Mas ele não fala nada sobre K menor ou igual que A, nem maior ou igual que B. Não fala nem que sim, nem que não, entendeu? Não pode. O fato de ele dizer que isso acontece com esses elementos não significa que ele esteja dizendo que isso não acontece com outros elementos, entendeu? Beleza? Ele não diz que esses são os únicos elementos com essa propriedade. Ele diz que esses elementos têm essa propriedade. Mas ele não diz que não existem outros. Se você colocar menor ou igual a menor ou igual, deixar o menor Vale, mas botar... Não, mas assim, botar menor ou igual ali não acrescenta nada. Por quê? Porque K igual a F de B e K igual a F de A, certamente existe esse ser. Não precisa do teorema para dizer isso, porque olha só, se K for igual a F de B, isso, quem é o C? É o B. E se K é igual a F de A, quem é o C? É o A. Entendeu? O teorema diz que existe um C, tal que F de C é K. Se K já é o F de B, quem é o B? Quem é o C, aliás? É o próprio B. Entendeu? Então, isso eu não, menor ou igual não faz, não acrescenta nada. O teorema. Ele diz uma coisa, ele acrescenta uma coisa que não precisa ter um teorema para dizer, entendeu? Certo? Ficou claro isso ou não? Sim? Não, Roberto? Não. Beleza. Eu estava pensando em outras hipóteses. Você pode colocar, tirar. Então, isso que eu vou falar agora. Então, por bem aqui que você vai apagar esse quadro.
Pode apagar? Sim. Tá, então agora vamos brincar de hipóteses. Né? Isso eu acho uma coisa muito importante. Primeiro, na verdade, antes de brincar de hipóteses, mais uma coisa sobre a tese, na verdade. Por enquanto eu não estou ainda brincando de hipótese, estou brincando de tese. Esse desenho mais careta, ele retrata uma situação que não expressa o grau de generalidade da tese do teorema, justamente porque ele não mostra, por exemplo, aquela situação. Outra coisa que ele não mostra é o seguinte: tem alguma coisa dizendo na tese desse teorema, na conclusão dele, que esse ser é único? Não. Ele tem que ser único? Não, porque esse desenho careta ele vai ser único. Né? Mas eu posso ter um desenho, eu posso ter um caso assim, tem senoide e tem um monte de valores de C, concorda? O que o teorema, mas pode existir um só, tá? O que o teorema diz é que existe pelo menos um. Então tem que ter cuidado também para não ler os teoremas coisas que não estão escritas. Então ele diz que existe pelo menos um, tranquilo? Certo? E no ensino de matemática, eu acho que essa coisa de escolha de exemplos é muito importante, né? Porque a gente forma a nossa imagem sobre os conceitos de matemática não a partir apenas das formulações formais dos teoremas e das definições, mas da gama de exemplos. Tranquilo? Por exemplo, nós sabemos que nem toda função diferenciável, aliás, nem toda função contínua tem derivada, concorda? Você pode ter uma função, inclusive essa que eu desenhei, eu não estou falando de derivada ainda. Eu posso ter uma função contínua que é assim. Tranquilo? E nesses bicos aqui ela não vai ter derivada. Tá legal? Então é falso a propriedade que toda função contínua tem derivada. Na verdade, a maioria das funções contínuas não tem derivada. É outra discussão também. No entanto, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas, se quando a gente fala de função contínua, falando de cálculo 1, por exemplo, todos os exemplos que a gente desenha são de curvas suaves, isso vai passar implicitamente para o aluno uma ideia de que as funções contínuas todas têm derivada, entendeu? Certo? Então a gente constrói a nossa imagem sobre determinado conceito matemático não só a partir da definição do teorema, mas dos exemplos. Por isso que é importante também dar uma gama de exemplos que tente não particularizar, né, que tente abarcar o grau de generalidade que a gente está discutindo, e também a gente dá não exemplos, né? A gente dá exemplos de quando aquilo não vale. Tá legal? Beleza? Repara que não exemplo é diferente de contra-exemplo, quando não tem clareza disso. Contra-exemplo é uma coisa que serve para mostrar que uma implicação, que uma proposição é falsa. Tá legal? Beleza? Então, contra-exemplo é para mostrar que uma proposição é falsa. Não exemplo é para mostrar uma situação na qual aquela proposição não se aplica. Tá legal? Porque não quer dizer que ela seja falsa. A proposição ou definição. Então, um não exemplo de função contínua é um exemplo de uma função descontínua, por exemplo. Beleza? Certo? Então, trabalhar com exemplos e não exemplos é muito importante. Beleza? Agora vamos brincar de hipóteses. Eu também acho que a gente tem aquela... como é que é o nome que eu gostei na igreja? Liturgia, eu acho. O que é liturgia na igreja? É aquele negócio que o padre fica falando assim. Homilia, isso. E liturgia é a interpretação das coisas. Ah, beleza. Enfim, não sei o que é. Mas a gente... o sermão, pronto. Né? Então, a gente, muitas vezes, essa aula de matemática no ensino superior tem um modelo de sermão. No sentido, no mau sentido, aquele sermão que você não interpreta o que está falando. Tipo
quando você fala assim, Pai Nosso que está no céu, você nem ouve o que você está falando, nesse sentido, né? E que, obviamente, quando a gente fala isso, a gente tem que ter uma interpretação do que isso quer dizer, né? Certo? Então, isso muitas vezes no ensino superior, os teoremas, definições seguem aquele roteiro, né, que parece que você está recitando um sermão que você nem sabe o que você está dizendo, e que aí não tem valor nenhum aquilo, né? Então a gente fala, esse teorema a gente fala, seja com função contínua, tem uma área onde existe K, tal que, então existe C, tarará, certo? A gente precisa também interpretar isso aí, certo? E no ensino superior, muitas vezes a gente segue esse roteiro sem interpretar o que a gente está falando. Quer dizer, enuncia o teorema, faz a demonstração do teorema e ponto. Tá legal? Beleza? Não tem muito a ver exatamente com o que você falou, mas eu estava aqui pensando enquanto você fazia os desenhos e falava sobre coisas que a gente repete assim, sem fazer uma reflexão. Assim, você fala de função afim e função quadrática. Você fala de função afim, é aquela coisa quase regra, né? O A positivo indica uma função crescente. Você não discute criar uma taxa de variação, então, quando você vai para uma função quadrática, você pergunta ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, se o a é positivo, a função é crescente ou decrescente? A maioria vai dizer que se o a é positivo, então a função é crescente. Só que o gráfico da função quadrática não tem nada, não faz nem sentido perguntar de crescente ou decrescente. Exatamente. Mas a coisa parece que segue o mesmo fio sem reflexão nenhuma. Isso exatamente, né? Isso acontece em muitos momentos na escola, né? Eu estou usando, obviamente, essa coisa como uma analogia, que são outras situações na vida que a gente repete uma coisa sem refletir, né? Então esse exemplo aí eu acho que é assim, porque tem a mesma letra A, aí o cara acha que aquele A é o mesmo A do outro, que é a taxa de coeficiente linear. Beleza? Certo? Então muitas vezes se segue esse roteiro, enuncia o teorema, não fala nada sobre o enunciado e faz a demonstração. Tá? Beleza? Então o que eu quero fazer aqui não tem uma coisa que é a interpretação da oração. Acho que é a liturgia, não é? Tá, alguém me precisa. Deixa eu pesquisar aqui o que é liturgia. Não, liturgia é um rito da coisa. Tá. Então, a homilia, o que eu estou fazendo aqui é a homilia. Que é a explicação. O que eu estou criticando é que às vezes faz só a liturgia. Tem que fazer. Sim. Mas essa parte que eu estou fazendo agora é a homilia. Tá certo. Liturgia é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso, instituídos por uma igreja ou seita religiosa. Então pode ser apenas religião. Sim, qualquer religião. Certo? Então, enfim, é a explicação, né, do negócio. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala um negócio decorado, e quando a gente fala um negócio decorado, esse negócio tem até um ritmo, assim, e você mesmo não ouve o que você está falando. Né? Então é a interpretação daquilo que a gente está falando, né? Isso que eu quero dizer. Certo? Então, parte dessa interpretação é entender as hipóteses. Em que sentido de entender as hipóteses? É entender por que essas hipóteses são essenciais. Tá? Ou seja, por que tem que estar escrito isso aqui? Por que sem isso o teorema deixaria de valer? Tá certo? Beleza? Então aqui tem duas hipóteses importantes, que é a função ser contínua e o intervalo, e o intervalo ser limitado e fechado. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então por que essas duas hipóteses são importantes?
vou dar dois exemplos aqui. Se eu tiver f de A e f de B, mas se eu tiver nesse intervalo f de A e f de B uma função descontínua, tá certo? Beleza? Tranquilo? Eu posso pegar um valor K aqui no meio que não seja imagem de ninguém. Concorda? Então, o que esse exemplo aqui mostra? Esse exemplo mostra que sem essa hipótese de continuidade do teorema, eu deixo de ter garantia da tese desse teorema. Tá claro? Então, nesse sentido, essa hipótese é indispensável. Ela é essencial. Tá legal? Certo? Então, aqui o exemplo que eu peguei é f contínua. O domínio de f é um intervalo fechado, mas f não é contínua, beleza? Certo? Agora eu quero pegar um outro exemplo para mostrar a outra hipótese, certo? Que é essa aqui, um intervalo fechado. Então eu vou desenhar aqui um exemplo no qual o domínio não é um intervalo fechado, mas f é contínua, beleza? Certo? Então eu estou desenhando dois exemplos que furem cada uma das hipóteses separadamente. Isso é importante para mostrar que cada uma delas é essencial. Então eu estou mantendo uma e tirando a outra. Tranquilo? Beleza? Então um exemplo que eu posso ter uma função assim, ó, que o domínio dela é isso aqui. Tranquilo? Certo? O domínio dela é isso aí. A união, o domínio é isso aí tudo. Então a união de dois intervalos não é um intervalo. Tá certo? E eu posso ter uma função contínua aqui no meio e posso pegar um K aqui entre f de A e f de B, que também não vai ser imagem de ninguém. Tá certo? Ali você levou não fazer dele um intervalo, mas você poderia fazer dele um intervalo aberto também. Se for um intervalo aberto, o que acontece? Aí não tem nem como enunciar, porque ele não vai ter, nem vai existir f de A e f de B, entendeu? Assim. Beleza? Que aí nem vai existir, mas tem razão o que o Bruno falou. Outra, eu preciso que seja um intervalo fechado também. Isso não faz nem sentido. Senão eu não consigo nem enunciar o teorema, então eu não vou ter nem f de A e f de B. Aqui o que eu furei foi o fato de ser um intervalo. Mas mesmo se for um intervalo fechado, também não tem. Porque como que quer dizer entre f de A e f de B? Não existe f de A e f de B. Beleza? Certo? Então agora vamos fazer a demonstração. Pode apagar ali. Tá. Hoje eu entrei no nono ano, na minha turma, da aula de operação, e aí eu corrigi uma questão que dava assim, a função era 1 menos x sobre 2. Dava o domínio e pedia a imagem. Mas o aluno calculava lá o f, sei lá, a linha era de menos 1 a 3, calculava o f de menos 1, calculava o f de 3, mas não tinha a menor ideia desse tipo de conversa. É isso. Aquele negócio que você recita é o exemplo do Bruno. Certo? No caso da parábola, ainda mais quando for uma função afim, o mínimo e o máximo vão ser nos extremos. A função quadrática, isso aí. Não dá nem para dizer ainda. Você teria que calcular o vértice, daria mais problemático. Outro exemplo que eu acho que é bem isso, assim, que é fórmula de Bhaskara, chamada fórmula de Bhaskara, né? Não é, vocês já devem ter se deparado com um aluno que resolve aquilo ali e não sabe que aquele valor que você encontra é o que faz, resolve a equação. Ou seja, que você substitui aquilo ali na equação da zero, entendeu?
Então também é um exemplo disso, de uma coisa que você recita, menos V, mais ou menos 10 vezes o que é esse negócio? Beleza? Eu já vi isso, assim, aqui na universidade, cálculo 1, assim, os alunos que não sabiam que aquele valor que você encontra x igual, x1 igual a 2, x2 igual a 5. Que é aquele valor que você vai jogar lá e vai zerar a equação, entendeu? O que é aquele valor? Você calcula por algum motivo. Entendeu? Ainda mais agora com essa moda de musiquinha e não sei o quê, aí que oficializa que é um mantra mesmo. Exatamente, um mantra. Pô, é isso aí. Não tem aqueles mantras que você fala que até em duas vezes, a gente sabe o que eles estão falando. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles recitam isso como mantra, sem significado. Não é que você não possa recitar um mantra, mas aquele mantra tem que ter algum sentido para você. Então qual é o sentido disso? Né? Eu acho importante dizer, por isso eu estou pegando esses exemplos de fórmula de Bhaskara e tal, porque tem certas coisas que, certas culturas de ensino de matemática que são comuns à matemática da educação básica e à matemática da educação superior, entendeu? Certo? Isso eu acho que é importante a gente pensar, porque tem aquela coisa, aqui eu ouço muito isso, né, dos professores aqui falarem do ensino, os alunos chegam sem saber nada, porque o ensino médio é horrível e tal, e eles dão a mesma aula de merda que eles criticam. A aula deles fosse incrível. Então tem certas coisas culturais do ensino de matemática que atravessam todas as etapas escolares, né, eu acho. Então essa é uma delas. Beleza? E a gente tem que tomar consciência dessa cultura para começar a desconstruí-la, né? Beleza? Posso escrever a demonstração então? Pode? Posso apagar aqui? Eu vou aproveitar esse desenho aqui. O exemplo da função contínua, no caso em R2, se eu tivesse dá um exemplo, uma imagem como se fosse uma rosca, a imagem dela também seria uma coisa compacta, deve ser um quadrado com furo. Isso. Não poderia ser duas coisas. Não poderia ser duas coisas, poderia até não ter o furo. Está falando uma coisa assim. É isso? Isso. A imagem dela não teria, poderia não separado, ter esse furo no meio. Poderia ser um quadrado. Mas não poderia ser uma coisa com dois pedaços. Sim. Poderia ser tipo assim. Entendeu? Aí não é compacto. Não é conexo. Conexo. Compacto é outra coisa. Se der tempo a gente vai falar. Não é conexo. Então função contínua leva conexo e conexo. Ideia de conexo é isso, coisas com um pedaço só. Tá? Beleza? Então, a demonstração disso, tem muitas demonstrações possíveis. Tem uma que é mais genérica até, mas exigiria mais elementos. A demonstração que eu vou fazer é igual que está no livro do Cássio, se eu não me engano, tá? A gente vai fazer o seguinte, então eu pego um K nesse desenho que eu fiz, eu quero achar um C, tal que f de C igual a K, tá certo? Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta aqui, certo? Na altura desse valor K, e eu vou considerar o conjunto X dos elementos no domínio tais que f de x é menor ou igual a esse K. Poderia ser maior ou igual também. Tá legal? Tá certo? Então, o que é esse? Já vou explicar por que eu peguei esse conjunto aí, tá? Então, o que é esse conjunto do desenho? Eu vou olhar os elementos aqui cujas imagens estão abaixo desse patamar, concorda? Certo?
Então, nesse desenho, que conjunto é esse? Vai ser o conjunto que corresponde a essa parte aqui do gráfico, concorda? Beleza? Vai ser o conjunto que corresponde a essas partes aqui do gráfico. Então, esse conjunto vai ser esse conjunto aqui. Tranquilo? Beleza? Deu para entender o meu desenho? Ah, então esse conjunto X, que eu chamei de X aqui, é esse conjunto aí. Tá legal? Beleza? E eu vou pegar agora seja C igual ao... Não. Então, o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar o supremo desse conjunto. Tá legal? Tranquilo? Agora, repara que o supremo desse conjunto não é o único ponto com essa propriedade, tá certo? Eu tenho outros, no caso aqui eu vou ter 3 pontos que satisfazem a tese do teorema, nesse desenho aqui, concorda? Tem um C1 aqui, um C2 aqui, um C3 aqui, beleza? Mas o teorema não me pede para encontrar todos os pontos. O teorema me pede para garantir que exista um ponto. Então, uma maneira de localizar esse ponto é pegar o supremo. Tá legal? Beleza? Certo? O supremo de X, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o supremo de X. Certo? Eu poderia pegar também, eu poderia colocar aqui maior ou igual, em vez de menor ou igual, pegar o ínfimo, também daria certo. Parece que você está reexplicando o teorema, não vejo como demonstração. Não, então eu tenho que demonstrar coisas. Calma. Ah, tá. Então o que eu tenho que demonstrar? Eu vou explicar em seguida, tá? Por que não é só reexplicar o teorema? A pergunta da Cecília é cabível. Então, o que tem que demonstrar? Vou falar o que tem que demonstrar, tá? Então, olha só. Mas antes de falar isso, só uma observação que é importante que lembra que a gente tem que estar atento onde a gente está usando a completude em cada situação. Tá legal? Certo? Então, o que a propriedade da completude diz? Né? A propriedade da completude vai nos garantir a existência desse supremo. Mas como que ela garante a existência desse supremo? A propriedade da completude diz que qualquer conjunto limitado superiormente e não vazio tem um supremo. Tá legal? Beleza? Certo? Então, para garantir a existência desse supremo, eu tenho que mostrar duas coisas. Eu tenho que mostrar que esse conjunto é limitado superiormente e que ele é não vazio. Tá legal? Beleza? Tá? Então, por que ele é não vazio? Então, X é diferente de vazio, pois, pelo menos, A pertence a X, concorda? Porque, por hipótese, eu não tenho que F de A é menor do que K, certo? E o X não é o conjunto dos... o Xão, né? Não é o conjunto dos elementos do domínio cujas imagens são menores ou iguais a K. Então, com certeza, o A está nesse conjunto. Por isso que o tem que ser fechado. Sim. Então, nem isso você garantiu. Exato. Isso. Tá beleza? Certo? Então, ele é não vazio porque pelo menos o A está nesse conjunto. Alguma dúvida? Certo? Beleza? E além disso,
X é limitado superiormente por B. Beleza? X é limitado superiormente por B. Tá legal? Beleza? Ah, por quê? Porque X ele está dentro do intervalo AB, concorda? Tá? Que é dentro do domínio, então é limitado superiormente por B. Eu vou te procurar, tá? Não vou te deixar Pode ser limitado por K também. Não, porque por K não, porque K está no ponto domínio, entendeu? Ah, tá. Certo? Esse conjunto ele mora no domínio. Entendeu? Beleza? Repara, o K pode não ter nada a ver. Tipo assim, esse intervalo aqui pode ser tipo de 1 a 2 e isso aqui ser de 1000 a 5000, entendeu? Nesse caso, o K seria. O K seria uma coisa. O K pode não ter nada a ver com A e B, entendeu? Sim, Não, mas de qualquer forma, o K mora no ponto domínio e o conjunto X mora no domínio. Tá claro isso? Certo? Isso é importante também, que isso se confunde mesmo. Né? Então esse conjunto, ele é um subconjunto do domínio, então é limitado por B. B é uma cota superior dele. Tá tranquilo? Certo? Eu vou precisar apagar. Pode apagar aqui, né? Logo, não agora. Logo, existe C igual ao supremo de X, tá certo? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, eu quis escrever isso para enfatizar que aqui eu estou usando a propriedade do supremo. Tá legal? Certo? Acabou. Não acabou. Não, depois falta pouco, não? Não, falta mostrar que f de C é igual a K. Porque você já vai estar no intervalo, né? Mas por que f de C é igual a K? Isso não é assim direto. Não, o C está no intervalo porque ele é o supremo desse conjunto. Assim. E pode ser fechado. Isso, sim. Mas mais do que isso, eu tenho que mostrar agora. Então, isso que você falou garante que C está no intervalo fechado. Eu tenho que mostrar que ele está no intervalo aberto. Tá legal? O que é esse gerente do intervalo ali, seja aberto? Você vê que esse é o intervalo aberto? Ele vai garantir que não vai chover. Mas assim, esse C que está aqui, ele certamente não está no intervalo fechado. Quer dizer, ele certamente não é o A e não é o B. Mas repare que só uma coisa, esse C que está aqui não é ainda esse C que está aqui. Certo? Eu vou mostrar que ele é, porque esse C que está aqui, ele tem que propriedade, ele é o supremo desse conjunto. Tá legal? Está embaixo do K. Está abaixo do K. Não, ele não está aqui embaixo aqui, né? Não, aqui. Isso. O F dele está abaixo do K. Sim. Isso aí. Esse C que está aqui, que eu vou mostrar que esse C que está aqui é esse, ele tem que propriedade? F de C igual a K. Certo? Então, olhando para o enunciado do teorema, certamente esse C não é o A e não é o B. Por quê? Porque o caso K é maior do que o F de A e o K é menor. Isso. Não, gente, porque o K... o K é maior. Quem é F de A? F de A mesmo, que é o quê? Menor do que K. Então, F de C é quanto? K. Então, C não pode ser A, mostra claramente. Porque F de A é A e F de C é K, que é diferente de F de A. Certo? Então, não seria nem função.
Na Beleza? verdade, poderia ser se fosse a gente igual ali, né? É, sim. Aí, tipo, fosse uma reta contínua. Isso. Mas aí não tem. É, isso. Que seria o caso evidente, assim. Então esse teorema está falando dos casos que não são evidentes. Entendeu? Entendeu por que aqui é intervalo aberto? Beleza? Certo. Mas agora eu tenho que... O meu objetivo agora é mostrar que f de c é igual a k. Tá legal? Beleza? Por que eu sei que é menor ou igual? Pode ser maior ou igual, né? Maior ou igual. Eu não sei ainda que é menor ou igual. Eu sei que ele é maior ou igual porque a função é contínua. Isso é, se a função não fosse contínua, ele poderia não ser maior ou igual. Poderia não ser menor ou igual. Por que menor ou igual? E f, eu quero, posso apagar o enunciado do teorema? Olha só, vocês estão usando hipóteses sem explicitá-las, digamos assim. O que eu quero mostrar? Então, eu quero mostrar agora que f de c é igual a k, tá legal? Certo? O Roberto falou, a gente já sabe que f de c é menor ou igual a k, tá legal? Por que a gente sabe isso? A gente não sabe isso. Ele fala que como ser supremo, ele vai ser dos pontos. Mas se Não, mas e nós supremo conjunto dos f de x menores ou iguais a k? E por que ele tem que ser menor ou igual a k? O supremo pode não pertencer ao conjunto. X pode ser aberto, X é fechado. O supremo pode não pertencer ao conjunto. Como você sabe, basicamente o que está em jogo aqui é como você sabe que as coisas que acontecem no contradomínio correspondem às coisas que acontecem no domínio. Entendeu? Porque é contínuo. Porque, por exemplo, se fosse assim, deixa eu fazer um desenho aqui. Se fosse assim, certo? Beleza? Se o K fosse aqui, esse cara, o f de c estaria aqui. Então ele não seria menor ou igual a k, entendeu? Porque justamente ali teria uma interrupção. Beleza? Certo? Então, a gente sabe que, de fato, que isso aqui acontece, f de c menor ou igual a k, porque a função é contínua. Entendeu? Beleza? Certo? Então, eu tenho que dizer que, de fato, se eu tenho que todos os elementos de um conjunto são menores ou iguais a alguém, então o supremo também é menor ou igual a alguém. Mas esse conjunto mora no domínio. Se a função não for contínua, pode acontecer qualquer maluquice com os correspondentes dele no contradomínio, entendeu? Então eu tenho que usar o fato que a função é contínua. Tá? Aí como eu faço isso? Assim, ó. Eu vou dar o seguinte, veja bem. A gente sabe, esse C é o supremo desse conjunto X. Tá legal? Certo? A gente sabe que o supremo de um conjunto é um ponto aderente a esse conjunto. Sabe isso? Certo? O supremo não está colado no conjunto. Se ele é um ponto aderente a esse conjunto, existe uma sequência
de pontos daquele conjunto tem dentro para aquele cara. Hã? É, para funções contínuas. Eu vou usar isso também, mas não é disso que eu estou falando agora. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Se eu tenho, o conjunto está aqui, ó. O conjunto está aqui. Esse cara aqui, C é o supremo, tá certo? Beleza? Se ele é o supremo, em particular, ele é aderente, ele está colado no conjunto. Beleza? Então eu posso construir uma sequência de elementos do conjunto convergindo para esse C aqui, tá certo? Beleza? Isso acontece com qualquer ponto aderente. Se eu tivesse um outro ponto aqui que não é aderente, eu não conseguiria fazer isso. Tá legal? Ficou claro isso? Ó, esse ponto D que está aqui, concorda com o conjunto X que eu tenho é esse aqui, tá legal? Certo? Beleza? Se eu pegar esse elemento D aqui, que está longe do conjunto, eu consigo uma sequência dentro do conjunto tendendo para esse D? Não. Certo? Beleza? Então, quando o ponto está colado no conjunto, eu consigo uma sequência tendendo ao conjunto. Tá legal? Certo ou não? Tá? Isso acontece com o supremo, não por ser um ponto aderente, porque o supremo é um ponto aderente. Tá legal? Beleza? Então, escrevo. Então existe uma sequência. Mas isso vai estar pior. Existe uma sequência contida em X, tal que f de X tende a ser, tranquilo? Aqui eu não estou usando nada de função contínua ainda. Aqui eu estou usando só o fato dele ser supremo e de supremo ser um ponto de aderência. Alguma dúvida até aqui? Tá, agora, como ela é contínua, o que eu sei? Isso. Agora sim, como f é contínua, f de xn converge para f de c. Tá legal? Beleza? Tá? Então, essa sequência aqui converge para esse elemento. Agora, como f de xn é menor ou igual a k para todo n, então f de c é menor ou igual a k. Quer tentar colocar isso aqui? Tenho medo. Estava errado. Então, ficou claro isso aqui? Tá? Repara, aqui, nessas três linhas eu estou usando coisas diferentes, tá? Cada linha eu estou usando uma coisa. Nessa linha eu estou usando propriedade de aderência. Tá certo? Nessa linha eu estou usando aquela propriedade de continuidade que a gente demonstrou ontem. Tá legal? Beleza? E nessa linha aqui
eu estou usando propriedades sequências. Porque eu estou dizendo, se todos os termos de uma sequência são menores ou iguais a 1K, então o limite também tem que ser menor ou igual que esse K. Tá claro? Tipo assim, eu não posso ter uma sequência de termos onde, por exemplo, os termos são todos negativos e o limite dela é 5. Concorda? Se os termos são todos negativos, o limite vai ser menor ou igual a 0 também. Alguma dúvida? Então foi isso que eu usei aqui, tá legal? Tá certo? Beleza? Tá? Então, agora sim, eu cheguei àquilo que eu falei, aquilo que o Roberto tinha falado. Eu já sei agora que f de C é menor ou igual a K, mas repara que para chegar nessa conclusão, eu tive que usar a hipótese de continuidade. Se a função não fosse contínua, isso não valeria. Tá legal? Certo? Por quê? Porque isso tem a ver, eu acho que uma coisa que é importante entender nessa demonstração é que eu estou sempre relacionando coisas que acontecem no contradomínio com coisas que acontecem no domínio. E quem vai dizer como se dá essa relação é o fato da função ser contínua. Beleza? Tá legal? Alguma dúvida aqui? Certo? Tá rolando aquela situação. Alguém fala alguma coisa? Vai dar uma desestabilizada. Só tecnicamente isso não, porque você está usando o C ponto aderente, né? Tem a sequência. Mas só lembrar o que seria ponto de acumulação, porque eu sempre confundo aderente com acumulação. Ponto de acumulação é quando ponto aderente é quando toda bola concentra naquele ponto e intercepta um conjunto. Esse é aderente. A acumulação é quando intercepta num ponto diferente dele próprio. Certo? É só assim, um ponto que é isolado do conjunto e pertence ao conjunto, ele é aderente, mas não é de acumulação. Entendeu? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui, ó. Se eu tenho o conjunto, que é isso aqui, né? Então, esse ponto aqui, ele é aderente ao conjunto, porque se eu pegar qualquer bola, ele intercepta o conjunto nele mesmo, porque ele é elemento do conjunto. Mas ele não é de acumulação, porque não vai ter outro elemento diferente dele, ele é só aderente. Entendeu? Porque ali você está usando que é aderente. Que é aderente. Isso. O C. O C é aderente. O C é aderente, isso. Certo? Se ele é aderente, eu consigo uma sequência de elementos do conjunto convergindo para ele. Ah, de acumulação não necessariamente. Não, de acumulação também. Também. Mas de acumulação, por exemplo, repara o seguinte, esse conjunto aqui que eu desenhei, não é tipo esse conjunto aqui, eu estou considerando que esse cara aqui pertence ao conjunto. Tá legal? Então, o conjunto X que eu estou desenhando aqui é na forma um cara AB, união, o outro cara isolado aqui, X0, entendeu? Se eu pegar para esse cara aqui, quem é a sequência de elementos do conjunto que converge para ele? Quem é? Tem ou não tem? Constante. Peraí, rapidinho. Vou só fazer um desenho menos embolado. Se eu pegar esse aqui, não pertence à demonstração, tá? Se eu pegar esse conjunto aqui, esse ponto 2, ele é aderente ao conjunto? Sim. Ele é de acumulação? Não. Alguma dúvida nisso? Certo? Ele é aderente porque qualquer bola vai ter interseção do conjunto onde? No próprio 2. Agora, no ponto de acumulação, eu vou perguntar se ela tem interseção num ponto diferente do 2. E aí, no caso, não tem.
Ok? Então esse ponto 2, ele é aderente, mas não é de acumulação. Isso é uma coisa. Tá legal? Certo? Agora, beleza? Agora, eu afirmei que todo ponto aderente ao conjunto, se o ponto é aderente ao conjunto, ele tem uma sequência de elementos do conjunto que converge para ele. Então, esse 2 aqui, ele tem uma sequência de elementos do conjunto que converge para ele? Tem ou não tem? Então, eu falei alguma coisa errada. Porque vocês não concordaram que ele é aderente? Sim. Então, aí ele é aderente, beleza. Aí eu falei agora, todo ponto aderente ao conjunto tem uma sequência de elementos do conjunto que converge a ele. Isso, exatamente, sequência constante. É uma sequência de elementos do conjunto que converge para ele. Tranquilo? Certo? Agora, se o conjunto é assim, um intervalo aberto, o 1 é aderente. E também tem uma sequência convergindo para ele. E não vai poder ser 1 em 1, porque o 1 não está no conjunto. Mas vai ser uma sequência lá dentro do conjunto. Certo? Beleza? Depois que você botou é aderente e é de acumulação. Por quê? Fizeram um aberto. O 1 é aderente e ele é de Tá, acumulação. e deixa eu fazer uma pergunta. Então, você sempre pode pegar uma constante, uma sequência de constante, se ele estiver no domínio lá. Sim. Então todo ponto do conjunto é aderente. Porque você sempre pode pegar. Agora pode ter pontos aderentes que não estão no conjunto. Sim. Tipo 0, 1 aperto. 1 é aderente e eu não posso pegar uma sequência constante, eu posso pegar outra sequência. Que não é constante que converge para ele. Tá legal? Certo? Mas na verdade a gente podia usar tanto por ser de aderência ou de acumulação. Não podia porque o supremo pode não ser de acumulação. Tipo esse aqui, nesse exemplo que eu desenhei aqui, o supremo é um 2, que não é de acumulação. Então eu garanto que o supremo é aderente, mas nem sempre é de acumulação. Entendeu? Certo? E quanto à sequência, o que acontece é o seguinte: se o ponto é aderente, eu consigo uma sequência convergindo para ele. Se o ponto é de acumulação, eu consigo uma sequência não constante. Entendeu? Porque tipo assim, aquele que eu apaguei, do 2. O 2 eu consigo uma sequência porque ele é aderente. Certo? Mas ele não é de acumulação. Então eu não vou conseguir uma sequência que não seja constante. Convergindo para ele. Eu só consigo uma sequência constante. Ele, na verdade, constante para n suficientemente grande. Né? Beleza? Certo? Agora, aqui o problema não é esse. Aqui é porque é supremo. Entendeu? Certo? Então, o supremo eu não posso garantir que é acumulação. Só posso garantir que é aderente. Entendeu? Beleza? Ficou claro para todo mundo? Deu uma quebrada na atmosfera. Então, aqui eu usei essa propriedade de ponto aderente. Aqui eu usei a propriedade de função contínua, que a gente viu ontem, né? E aqui eu usei a propriedade de sequência, que é assim: se todos os termos de uma sequência são menores ou iguais que alguém, o seu limite também é menor ou igual que alguém. Tá legal? Certo? Beleza? Tá. Então, agora eu supus, eu cheguei à conclusão que esse cara aqui é menor ou igual a K. Tá legal? Certo? Tá? O fato de ser menor ou igual a K, tá legal? Já garante também, então, isso já me garante que C é menor do que B, tá certo? Por que isso garante que C é menor do que B?
isso aqui que C menor que B, eu vou precisar disso para usar no que eu vou falar em seguida, tá legal? Por quê? Porque agora eu já consegui o menor ou igual. Qual é o próximo passo? O próximo passo é mostrar que é igual. É mostrar que f de C é igual a K, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, como eu vou mostrar que f de C é igual a K? Se eu já tenho o menor ou igual, para mostrar que é igual, o que eu tenho que mostrar que não acontece? Menor. Então eu vou supor que o que eu vou fazer em seguida eu vou supor que ele seja estritamente menor e vou chegar num absurdo. Tá legal? Tá beleza? Tá? Só que para isso eu vou precisar disso aqui. Eu vou usar o fato de que C é menor do que B, tá? Já vai aparecer como. Agora, por que isso aqui me garante que C é menor do que B? Porque se C fosse igual a B, eu teria f de C igual a f de B, que por hipótese é maior do que K. Tá legal? Certo? Então, aqui não é o fato de ser supremo, aqui é só os valores mesmo das coisas. Repara só, aqui eu cheguei à conclusão que f de C é menor ou igual a K. Tá legal? Certo? Mas eu sei também, na hipótese do teorema que eu apaguei, que f de B é maior do que K. Então, aqui eu já sei que f de C não é igual a f de B. Então, C não pode ser igual a B, porque não seria nem função. Beleza? Então, eu já sei isso aqui. Né? Vou botar aqui. Beleza? Por causa disso aqui. Porque se C fosse igual a B, então f de C seria maior do que K. Né? Porque f de B é maior do que K. Tá legal? C não pode ser maior que B? Hã? Ah, porque ele está no superior. Não, porque ele está no domínio. Entendeu? O domínio é só enviar a T. Beleza? Certo? Posso apagar aqui? Tá, vou deixar só o desenho que vou precisar dele. Tá? Então, agora eu sei que f de C é maior, eu sei que C é menor do que B, que eu já vou usar isso já, vai ser muito importante isso. Agora, como eu disse, eu vou supor que f de C seja estritamente menor do que K. Tá legal? Certo? Beleza? Que ele seja estritamente menor do que K. Então, isso significa o seguinte, olha só. Posso mexer nesse desenho, né? Isso significaria que o f de C é bem geométrico isso que eu vou fazer agora, tá? Isso significaria que o f de C estaria tipo aqui e o K estaria aqui em cima, beleza? Tá? Tranquilo? Qual é o absurdo que isso acarretaria? Se o f de C tiver aqui embaixo, tiver uma diferença entre ele e o K, tranquilo? Qual é a definição? Ele não vai ser supremo. Porque qual é a definição do conjunto X? A definição do conjunto X são os elementos cujas imagens são menores do que K. Tá legal? Então eu teria o conjunto X que iria um pouco mais à frente do C, entendeu? Beleza? Porque se o f de C estaria aqui, tranquilo? Certo? E se o K estivesse aqui em cima, então o conjunto X avançaria um pouco para frente do C. Exatamente, aí eu tenho que usar também que ela é contínua. Porque se ela é contínua, poderia ter um buraco e isso poderia acontecer.
Porque poderia esse pedaço aqui ser um buraco. Entendeu? Agora eu vou novamente usar a continuidade. Entendeu? Beleza? Certo? E agora também que eu vou precisar disso aqui. Porque se esse C estivesse no extremo do intervalo, isso também não aconteceria, entendeu? Certo? Se esse C fosse o extremo do intervalo, o conjunto X acabaria aqui. Não teria como o conjunto X avançar para frente do C. Beleza? Tá? Mas agora eu vou usar a definição de continuidade com epsilon e delta. Tranquilo? Quem é o epsilon que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar esse epsilon aqui, ó. A distância entre K e C, tá? Certo? Então, certo? Beleza? Nesse caso, o que me permite tomar esse epsilon é essa hipótese. Tá tranquilo? Certo? O que me permite tomar esse epsilon é essa hipótese. Que esse epsilon aqui seria maior do que zero. No desenho é essa distância aqui. Tá legal? Certo? Então, como F é contínua, teria que existir um delta maior do que zero, tal que botar assim, certo? Tá claro? Isso aqui que eu escrevi é a definição de continuidade. Tranquilo? Tá? Escrevi de outra forma, mas o que eu estou dizendo é aquela definição. X é que eu estou dizendo. Se X está na bola de raio delta, então F de X está na bola de raio epsilon. Concorda? Tá beleza? Certo? Agora, eu escrevi assim por quê? Porque esse F de C mais epsilon é quem? Quem é F de C mais epsilon? K. Certo? Beleza? Em outras palavras, existe, na verdade, o que acontece na parte inferior do intervalo não me interessa. O que me interessa é que vai ter um X maior do que C com essa propriedade. Tá legal? Certo? Beleza? Tá? Esse intervalo aqui é um X, escrever assim, ó. Seria um X pertencente a C menos delta, C mais delta, então implicaria isso aqui, tranquilo? Certo? Beleza? Então, nesse caso, existiria um X entre C e C mais delta, tá beleza? Certo? Tal que F de X é menor do que K. Tá legal? Tá? Então, vou botar em particular, existiria um X entre C e C mais delta. Na verdade, existiria X maior do que C, que é o que importa, tal que F de X é menor do que K. Tranquilo? Se esse de X aqui é menor do que C, tal que F de X é menor do que K, F de X menor do que K significa... O que esse F de X menor do que K significa? Que esse X está onde? Está naquele conjunto. Significa esse X pertencente ao X não. O que contradiz
C é igual ao supremo de x. Tá certo? Beleza? Você pode tomar em particular um dos lados você tomou em particular que o x está depois da. Se a gente pensar no intervalo, né? De ser e raiz delta. Mas o que me interessa é porque eu quero contradizer o fato de ser supremo, entendeu? Na verdade tem um x do outro lado do intervalo também. Mas o x que vai me levar à contradição é esse. Porque todo x que está no intervalo entre C e C mais delta tem f de x menor do que C, menor do que K. O que me garante é o fato de C ser menor do que B também. E se C fosse igual a B, não teria a parte superior do intervalo. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei um raio. Eu peguei um raio epsilon aqui, ó. Tá legal? Certo? Para esse raio epsilon, como a função é contínua, eu sei que tem um raio delta aqui, tal que todo mundo que está dentro desse raio delta é levado aqui, concorda? Não é isso a definição de continuidade? Tá legal? Certo? Então, existe um x aqui, cuja imagem está aqui. Não pode acontecer porque esse C é o supremo. Então eu estou dizendo que tem um cara maior do que o supremo que também pertence ao conjunto. Fala, qual era a sua dúvida? O que garante o quê? Mas você entendeu essa explicação? Você podia pegar o delta 2, que era a média entre o C e o C mais delta, e pegar o intervalo depois. Mas o que me interessa é o intervalo depois. Por quê? Porque também tem um x aqui, mas esse x não causa nenhum absurdo. Eu quero um x depois para causar um absurdo, entendeu? Por exemplo, no caso dos pontos da fronteira da foto, você diz que vai ter. Você pega um ponto lá e diz que tem pontos que não pertencem e pontos que pertencem. E aí na nossa mente a gente assume que os pontos que não pertencem, se estiver olhando para o maior lado do intervalo, a gente supõe na mente que os pontos que não pertencem estão depois e os que pertencem estão antes. Mas isso não está escrito no lugar nenhum, a gente não supõe. Então eu pensei assim, talvez ele esteja pensando. Então, assim, não necessariamente, pelo fato de você pegar uma bola centrada naquilo, quer dizer que os pontos depois de fato satisfazem o que eu quero que ele satisfaça. Então, repara, o que a definição de continuidade diz é o seguinte, que todo mundo que está nessa bola aqui tem imagens abaixo do K. Certo? A definição de continuidade diz isso. Na verdade, não é nem abaixo de K, é entre K e C menos F. Mas o que me interessa é ser abaixo de K. Então a definição de continuidade me diz que todo mundo que está naquela bola tem imagem abaixo de K. E o absurdo é esse, porque naquela bola tem elementos maiores do que C. E todo mundo que está ali é levado para baixo de K. Mas ninguém maior do que C pode ser levado para abaixo de K, porque C é o supremo daquele conjunto. Entendeu? Esse é o que é o absurdo. Certo? Beleza? Então, acabou a demonstração do teorema, que a gente chegou num absurdo. Não, o que é esse absurdo? Da onde vem esse absurdo? Que f de C é menor do que K. Tá legal? Como a gente já sabia, então eu concluí que f de C não pode ser menor do que K. Como eu não sabia que ele é menor ou igual, então ele só pode ser igual. E isso que eu quis demonstrar. Eu queria demonstrar que existe um C tal que f de C igual a K. Beleza? Tá legal? Certo? Agora, obviamente não vai termos de demonstrar o outro teorema, mas já temos de fazer mais alguns comentários importantes sobre esse. Tá?
O outro teorema, pra gente falar, a gente vai ter que demonstrar ele para falar de derivada, porque eu preciso dele para falar das coisas de derivada, teorema do valor médio, etc. Mas ele não vai cair na prova. Tá? Mas, posso apagar tudo? Vamos fazer uns outros comentários importantes. Sobre esse teorema, tá legal? Lembra uma das coisas que é mais usado é a garantia com raiz. Então, justamente, esse é para você encontrar raiz. Né? Por exemplo, uma aplicação desse teorema é quando você sabe, por exemplo, tem uma função. Você sabe que tem um elemento do domínio tal que f de x é menor do que zero. Tem um elemento do domínio tal que f de x é maior do que zero. Ali no meio tem que ter uma raiz. Beleza? E isso que a Paula falou também mostra a importância da completude. Porque se a gente estivesse trabalhando numa reta esburacada, poderia ser exatamente aqui, naquele lugar ter um buraco. Então o que garante a existência das raízes dessas equações que a gente trabalha é a completude. Certo? E o teorema do valor intermediário é uma ferramenta para mostrar a existência dessas raízes. Tá legal? Beleza? Tá? Ficou clara essa questão? Perceberam que se a gente tiver uma reta esburacada pode não ter uma raiz, que pode justamente ali ser um buraco. Né? Isso acontece, a gente vai resolver às vezes uma equação polinomial, a solução não é irracional. Se não tivesse em R, esse número não existiria. Tá? E esse teorema ele é aplicado nisso. Tranquilo? Bom, agora uma outra coisa que decorre desse teorema é o seguinte. Eu falei no começo da aula que esse teorema é um caso particular de uma propriedade topológica mais geral, que é uma função contínua leva conexo no inconexo. Tranquilo? Na reta, um conjunto conexo é um intervalo. Tá legal? Então, como é que essa propriedade se traduz na reta? Uma função contínua leva intervalos e intervalos. Tá legal? Beleza? Só que não é exatamente isso que esse teorema diz, porque eu estou dizendo o seguinte: uma função contínua leva qualquer intervalo no intervalo. Tá legal? E no enunciado do teorema, na hipótese dele, a gente só fala de intervalos limitados e fechados. Tranquilo? Certo? E o intervalo ele pode não ser limitado, né, tipo de 0 a infinito, e pode não ser fechado, certo? E todos esses são conjuntos conexos. Intervalo aberto de 0 a 1 é um conjunto conexo, intervalo de 0 a infinito é um conjunto conexo, de menos infinito a 5 é um conjunto conexo, tranquilo? Certo? Mas o teorema, por enquanto, ele só fala e a gente até falou, o Bruno e o Lauro falaram, que na hipótese dele é importante que o intervalo seja fechado. Porque senão nem tem o f de A e f de B, concorda? Mas é um corolário, uma consequência dele, que uma função contínua leva qualquer intervalo no intervalo. Seja esse intervalo aberto, limitado ou não. Tranquilo? Certo? Por quê? Então, como é que é? É um corolário imediato que eu vou demonstrar, porque a demonstração é 5 minutos mesmo. Tá? Para entender isso, a gente tem que lembrar a definição de intervalo. Qual é a definição de intervalo? É isso aqui, ó.
Certo? Pode escrever menor ou igual aqui, mas não vai fazer diferença, porque o A e o B eu já sei que pertencem a ele. Então, o que é um intervalo? O intervalo é um conjunto com a seguinte propriedade. Se eu pegar dois elementos do conjunto A e B pertencentes ao conjunto e pegar um elemento que seja no meio não no ponto médio, mas que esteja entre esses dois, então aquele também pertencerá ao conjunto, tá claro? Certo? Por exemplo, isso aqui não é um intervalo, concordo? Tá? Beleza? Isso aqui não é, tem que sempre lembrar, a união de intervalos não é um intervalo. Isso aí não é um intervalo. Por quê? Porque eu posso pegar um elemento A aqui, um elemento B aqui, concorda? E eu posso pegar um C aqui no meio, então eu tenho A e B pertencem aí, C está entre A e B, mas C não pertence a ele. Tá claro? Tá certo? Então, essa é a propriedade que define intervalo genericamente. Tá? Porque isso aí se aplica a intervalo aberto, fechado, beleza? Semi-aberto, qualquer coisa, limitado ou não limitado. Essa é a propriedade incomum que caracteriza qualquer tipo de intervalo. Tá? Alguma dúvida? Beleza. E agora, como eu posso apagar isso aqui? Como corolário do teorema do valor intermediário, beleza? Então, como corolário do teorema do valor intermediário, eu estou botando seja f de GRR uma função contínua com I intervalo, beleza? Tá legal? Então, eu estou dizendo que f de a imagem dela também é um intervalo. Repara que essa hipótese ela é mais ampla que a hipótese do teorema do valor intermediário, porque eu estou colocando um intervalo qualquer. Então, quando eu escrevo esse I aqui, pode ser inclusive de menos infinito a infinito, pode ser o próprio R, tá legal? Pode ser aberto, fechado, não estou fazendo nenhuma exigência a esse intervalo, a não ser que ele seja um intervalo, tá legal? Beleza? Certo? Então, só que isso é uma consequência do teorema do valor intermediário. Tranquilo? Beleza? Então vou aplicar o teorema do valor intermediário para demonstrar que esse conjunto aqui, f de I, é um intervalo. Tá? Pela definição de intervalo, como é que eu tenho que demonstrar que isso aí é um intervalo? Eu tenho que pegar o quê? Isso, eu tenho que pegar dois elementos pertencentes ao f de I. Tá? Então eu vou pegar sejam, vou botar aqui y1 e y2 pertencentes ao f de I. Tá legal? Tranquilo? E seja K tal que y1 é menor do que K menor do que y2, tá certo? Beleza? Então naquela definição ali o y1 e y2 são A e o B e o C e o K, tá legal? Beleza?
E o que eu tenho que concluir? Eu tenho que concluir que K pertence a F de I. Tá legal? Mas por que K pertence a F de I? Porque eu vou aplicar o teorema do valor intermediário nesse pedaço aqui. Beleza? O que acontece? Se x1, se y1 e y2 pertencem a F de I é a imagem de I, concorda? Beleza? Certo? Então, primeiro eu vou dizer que existem x1 e x2 pertencentes aí, tais que f de x1 é igual a y1 e f de x2 é igual a y2, tá certo? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Agora eu vou usar a hipótese de que I é um intervalo, porque eu tenho x1 e x2 pertencentes aí, concorda? Beleza? Então, como I é um intervalo, qualquer valor, qualquer ponto que estiver entre x1 e x2 também pertence a I. Porque, por hipótese, I é um intervalo. Então, eu botei que esse intervalo x1 e x2 está contido em I, tá claro? Certo? Porque eu sei que I é um intervalo, tranquilo? Então, todo mundo que está entre x1 e x2 também pertence a I. Agora eu vou aplicar o teorema do valor intermediário, onde? Nesse x1 e x2, certo? Então, pelo teorema do valor intermediário aplicado ao intervalo x1 e x2, eu sei que vai existir C pertencente ao intervalo aberto x1 e x2, que está contido em I, tal que f de C é igual a K. Logo, K pertence a F de I. Beleza? Tranquilo? Aí eu demonstrei o teorema. Certo? Então agora um exercício para casa. Vocês vão tentar fazer e me perguntar pela plataforma. Certo? O exercício para cair na prova. Pode apagar essa parte? Então o exercício é: com aquelas mesmas hipóteses ali. Olha só, o enunciado do exercício é o seguinte, ó. Eu estou pegando aquelas mesmas hipóteses ali. Uma função contínua e o domínio é um intervalo, tá legal? Certo? A gente já sabe nesse teorema que a gente acabou de demonstrar que f de I é um intervalo também. Tá certo? Beleza? Tá? Então agora eu já sei que f de I é um intervalo. Agora eu vou fazer umas outras perguntas, vocês vão dizer se são verdadeiras ou falsas. Eu sei, eu vou perguntar se I é aberto. Então f de I é aberto. B. Se I é fechado. Então f de I é fechado. Se I
é limitado. Então f de i é limitado. E finalmente, se i é ilimitado, beleza? Tranquilo? Tá? Então eu já sei o seguinte, esse corolário que eu acabei de demonstrar, eu demonstrei que uma função contínua leva intervalos. Mas eu não falei que leva intervalos abertos, intervalos fechados. Será que isso é verdade? Alguém quer arriscar uma resposta? Por exemplo, item A. Se eu tenho uma função contínua, será que ela vai levar necessariamente um intervalo aberto no intervalo aberto? Quem acha que sim? Por quê, Paulo? Você acha que sim? E quem acha que não? Não vai levar. Fala, quem que... fala. Não, fala você ainda não comprasse da dúvida. A função constante, por exemplo. Função constante, por exemplo. Função constante leva intervalo aberto num ponto. Ou quem ia falar outro? Ela quem? A Maria Helena? Tipo uma parábola. Só que tem o mínimo abaixo do FJ e o máximo acima da Você pega y igual a x2. Ela leva um intervalo aberto menos 1 a 1 no intervalo 0 a 1. Fechado não é aberto. Fechado em 0 é aberto em 1. Entendeu? A gente está misturando. Hã? Aqui a gente está misturando o negócio do fechado. Topologia com fechado. Fechado ou você falou fechado de. Não, estou falando sempre no sentido da topologia. Mas não importa se seja fechado, o que importa é que ele não é aberto. Ah, tá. Entendeu? Então, por exemplo. Você falou aberto em 0, fechado em 1. Não, aí eu estou falando naquele sentido mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa função f de x igual a x2. E se eu pegar um intervalo menos 1 a 1, por exemplo, que é aberto, eu vou ter que f de i é de 0 a 1, que não é aberto, também não é fechado. Mas não importa, o que importa é que ele não é aberto, ele já flui em item A. Entendeu? Beleza? Ele no intervalo ilimitado, você se refere a tipo, um ponto mais bonito, tem que usar um curso de notação para intervalo? Oi? Tem que usar um curso de notação, chamar de intervalo isso? Não. Não? Segundo aquela definição, isso é um intervalo. Naquela... Sim. 2 pontos estão no intervalo. Tá, um ponto inclui o intervalo. Se você pegar 2 pontos, um ponto ali no meio vai estar no intervalo. Isso. Como que a gente fala A mais infinito? Não satisfaz isso? Por quê? Ah, tá. Eu superficaria uma pizza. Porque eu... Não são os pensei extremos. pensei de extremidade. Não, mas não são os extremos, porque são 2 pontos quaisquer, porque pode não ter extremo. Inclusive esse intervalo aqui, ó. Também satisfaz isso, entendeu? Beleza? Tranquilo. Alguma pergunta mais? Então pensem nisso aqui, tá? E qualquer coisa perguntem pela plataforma. Certo? E então só isso para quem botou lá sábado, até sábado. Que horas? 9, tá bom? É. Então, Aquela entrada da linha não tem que entrar pelo bloco A. Eu acho que a entrada é só lá pelo hospital. Se eu não me engano. Dia de sábado né? É bom checar em algum lugar no Google, sabe? Mas eu já escrevi para a prefeitura e não responderam no início do semestre. É só lá pelo
TRT, sabe? Eu acho que é por lá que entra, entendeu? Tá fechada essa entrada aqui, atrás do CT, tá? Bom, e essa aula de sábado obviamente não cai na prova, não é obrigatória, mas quem botou o nome lá vai ter que vir, tá? Porque eu vou saber quem botou o nome lá e não veio, senão não vou gostar, tá? Vai acreditar em mim? Vou fechar o formulário agora. Fala. Vai ter agora reunião do Labrano, né? Vai, pode. Aqui mesmo. Vai ter reunião agora, lembrando também que amanhã é defesa de doutorado do Kleber, 9 horas da manhã, quem quiser vir. É a 9ª defesa de doutorado do PEMAST. E essa reunião hoje vai ser uma conversa assim, informal com o Thiago Pedro Pinto, que é a professora federal do Mato Grosso do Sul, que está chegando agora, que veio participar da banca do Kleber amanhã. Então sempre que a gente traz alguém de fora, a gente faz alguma palestra e tal, mas só como está muito esse período é difícil, então a gente está fazendo só uma troca de ideias com ele. E ele é super legal. Então todos são convidados, se quiser. Daqui a pouco a gente faz um intervalo e volta para cá.